Olá, bem-vindos novamente ao canal. Meu nome é Stênio Deslandes, sou médico especialista em cirurgia minimamente invasiva e reprodução assistida e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre miomas, que é uma das doenças ginecológicas mais comuns, e que atrapalham muitas vezes a qualidade das pacientes. Às vezes, muitos pacientes chegam com muito medo porque às vezes não entendem o que são os miomas e o que podem causar, Então, a gente tem que entender de onde vem esse mioma, quais sintomas eu vou ter e se eu preciso ou não tratar e como tratar, Então, quando a gente vai falar de mioma, a gente tem que entender que o mioma é um nódulo benigno, constituído basicamente por tecido muscular e ligamentos, e é um tecido muito bem vascularizado, por isso vai ter como um dos sintomas principais o sangramento, que eu vou falar daqui a pouco. Então, da onde surge, O mioma vai surgir por uma proliferação que nós chamamos de monoclonal, que é uma proliferação de uma única célula chamada fibroblasto, que é uma célula que vai produzir, então, tecido muscular, ligamento, por uma alteração genética. Ele perde a capacidade de parar de se multiplicar, ele começa a se multiplicar de forma inadequada, produzindo, então, um tecido bem delimitado desse ligamento e músculo na parede uterina, em alguns locais aí do útero. E esse crescimento, então, ele pode ser, às vezes, pequeno, miomas de 1, 2, 3, 4 centímetros, ou miomas até 20, 30, 40 centímetros, causando muitos sintomas para os pacientes. Maravilha! Então, o que a gente pode tentar entender que é como fator de risco para esse surgimento de mioma? A gente sabe que hoje um dos fatores relacionados ao surgimento de mioma que nós conseguimos entender é quando a gente tem uma baixa vitamina D, isso pode propiciar a gente encontrar mais pacientes com mioma quando tem uma deficiência de vitamina D. O consumo, às vezes, de cerveja, alguns trabalhos mostram uma correlação com excesso de carne vermelha, ou então com alimentos embutidos, com frutos do mar, que a gente consideraria algo bom. A gente não tem uma certeza ou motivo, mas alguns trabalhos observacionais relacionaram o surgimento de miomas até com consumo aumentado de frutos do mar. E quantas das pacientes que vão ter miomas, Se a gente for pegar assim na população geral, alguns trabalhos falam pra gente que de 60% a 80% das mulheres nós vamos encontrar miomas, Então é uma doença muito frequente que a gente vai encontrar durante toda a vida das mulheres. E nem sempre a gente precisa tratar, A gente vai tratar basicamente quando essas pacientes tiverem ou algum sinal de alerta, ou então quando ela tiver algum sintoma importante. Onde podem nascer esses miomas? Os miomas eles podem nascer em diversas localizações no útero. Nós falamos que o útero tem basicamente, resumidamente, 3 locais mais importantes, que é dentro da cavidade uterina, na musculatura ou na parede do útero, ou por fora do útero, que seria o que a gente chama de serosa, por fora, abaixo da última película do útero, que seria a serosa. Então, quando os miomas estão dentro da cavidade uterina, ou totalmente ou parcialmente, esses miomas podem causar, que são os miomas submucosos, eles podem causar como principal tipo de sintoma o sangramento uterino. Esse sangramento, em geral, ele está relacionado mais a um sangramento regular em fluxo aumentado, então um volume de sangue maior, do que uma irregularidade. Também pode, mas não é tão frequente. É mais frequente quando estamos falando de fluxo aumentado mesmo nesses miomas. Isso pode estar relacionado a uma dificuldade, às vezes, de implantação do embrião, causando maior taxa de abortamento, quando a gente tem miomas submucosos. Os miomas intramurais, eles também estão relacionados a um pouco mais de sangramento, não é tão frequente assim, mas pode ser um culpado. E também, quando muito volumosos, mais de 4 centímetros, podem ter algum impacto na fertilidade também. E o mioma subseroso, que é o mioma que fica por fora, ele é mais relacionado aos sintomas de compressão, principalmente quando esses miomas eles estão muito volumosos. Então, miomas às vezes de 8, 10 centímetros, eles vão causar um efeito massa na pelve, que pode aumentar por compressão, às vezes, da bexiga, um aumento na frequência urinária, em algumas pacientes alteração intestinal, sensação de peso, dor na pelve, Tudo isso por um volume aumentado. Tivemos pacientes que tinham até dificuldade para respirar por compressão da região superior do abdômen, do pulmão, por volumes de miomas de 3 quilos, Então, existem miomas de diversos tamanhos. Obviamente, esses são a exceção à nossa regra, que, em geral, a maior parte é mais benigno e tem menos efeitos. Mas quando a gente pensa em sintomas de dor e dificuldade para engravidar, apesar de eu ter falado que alguns miomas podem estar relacionados, esses sintomas são mais relacionados à endometriose do que aos miomas. A maior parte das pacientes com miomas, elas vão ter mais sintomas de sangramento quando dentro da cavidade, ou de compressão quando muito volumosos. Esses são os 2 principais sintomas relacionados a mioma. E quando que nós vamos tratar esses miomas? Então, o tratamento do mioma, ele vai ser mais direcionado
quando a paciente se incomoda, principalmente, né? Então, eu tenho um fluxo aumentado que atrapalha muito minha qualidade de vida, ou então eu tenho uma anemia grave, todo mês eu tenho uma perda muito grande de sangue, isso me deixa com uma anemia importante, podendo até ter impacto no risco de saúde. Esse tipo de paciente, obviamente, ela precisa de um tratamento, né? Ou então quando tem sintomas compressivos importantes, então frequência urinária aumentada por causa de compressão de bexiga e tudo mais. Então, se tem sintomas, existe uma indicação de tratamento. E quando os miomas também, eles têm um crescimento rápido, apesar de ser algo característico de alguns miomas, a gente sempre tem que pensar que miomas de crescimento rápido podem estar mais relacionados a um tipo de tumor que daí a gente não considera benigno na pelve, que seria o leiomiossarcoma, que é um câncer da musculatura do útero, né, que pode confundir ao exame de imagem, ao exame de ressonância, ao exame de ultrassom, ele pode ser confundido com mioma. Então, se ele tem um crescimento, sintomas muito diferentes, um crescimento muito rápido, nós temos que observar bem de forma completa para tentar avaliar se existe uma necessidade cirúrgica para diagnóstico e exclusão dessa entidade que seria o leiomiossarcoma, que é um câncer muscular da parede do útero. E como a gente trata esses miomas? Então, os tratamentos de mioma, nós tentamos várias formas, né? Então, os primeiros tratamentos são de controle hormonal, entendendo que o tratamento hormonal ele não vai impactar na evolução da doença, né? Mas muitas vezes eles não funcionam. Por exemplo, quando a gente está falando de tratamento de mioma para sangramento. Muitas vezes, quando é um mioma submucoso dentro da cavidade, na grande maioria das vezes não vai funcionar um tratamento hormonal, como o DIU, como tratamentos via oral, mas pode ser uma tentativa. O que nós fazemos geralmente são tratamentos com remédios que vão tentar diminuir fluxo, né? É uma das formas mais paliativas de tentar resolver aquele momento ali de sangramento mais intenso. Além disso, um outro tipo de tratamento que muitas pessoas usam, que eu não tenho como indicação, seria a utilização de medicamentos que fazem a paciente entrar de forma temporária na menopausa, né? Que seria o Zoladex, a gosserelina, que não faz muito sentido utilizar em pacientes jovens, porque assim que o efeito da medicação passar, entre 3 a 6 meses, todos os sintomas vão voltar. E o efeito da medicação era tão ruim, né, fazendo uma menopausa aguda tão importante, que não vale a pena esse período ali, né? Então não seria uma opção. Então, quando a gente tem miomas submucosos, o principal tipo de tratamento seria a esteroscopia cirúrgica, que é um tratamento minimamente invasivo, em que nós vamos retirar o útero de forma fragmentada por um acesso via vaginal, com a retirada dele totalmente em pedacinhos por dentro da vagina do canal do útero. E quando um mioma de maior volume, que não está totalmente dentro da cavidade, que tem dentro da musculatura ou serosa, em geral, esse tratamento optado para retirada de mioma seria por via laparoscópica, né, ou robótica assistida, né, com pouco sintomas de efeitos colaterais cirúrgicos, né, com uma grande resolução do problema, melhorando aí os sintomas de sangramento, dor, compressão e às vezes fertilidade quando afeta. Um outro tipo de tratamento relacionado aos miomas seria a embolização, mas é um tratamento que tem uma baixa eficácia e que tem um efeito colateral muito ruim, principalmente para os pacientes que estão tentando engravidar. Ele pode atrapalhar muito a fertilidade, tanto no impacto do endométrio, da cavidade dentro do útero que dificulta a implantação, quanto na função ovariana, que às vezes pode perder reserva ovariana se o êmbolo que vai tentar impedir ali o fluxo no mioma for para o lugar errado. Então, os principais tratamentos de mioma, resumidamente, são cirúrgicos, mas você nem sempre precisa. Por isso, tenha uma conversa com um especialista na área para poder entender o seu caso de forma individual, se você precisa de algum tipo de abordagem ou simplesmente um segmento. E assim, você vai poder se sentir confortável para ter sua vida melhor.